meu querido aluno do curso de processos gerenciais, o pessoal do segundo período. Hoje vamos falar sobre como controlar o medo de falar em público. Poucas pessoas têm essa coragem que eu estou tendo aqui de me expor, de falar. Vejam, eu não demonstro nenhum tipo de emoção, porque eu não tenho receio, não tenho medo de falar em público. Tudo muito tranquilo demais aqui, ó. Não esboço, não mostro, não externo nenhuma reação. E é isso que o público quer ver. Uma pessoa estática que parece um robô, muito tranquilo. É assim que nós vamos começar nossa aula hoje, mostrando que realmente nós somos. Veja minha cabeleira, ficou linda. Minha caricatura, fiquei mais novo. Olha para mim. Veja meu desenho, que maravilha. Eu aqui, disposto a falar para vocês, sem medo, sem receio. E é assim que a gente tem que ser. Nunca ter medo de perder uma oportunidade de falar em público, como eu estou fazendo com vocês agora. Vamos embora para nossa aula. É óbvio que depois que você se pergunta o que é que causa o medo de você falar em público, você tem que dizer quais são as melhores maneiras, o que é que eu posso fazer para evitar que esse medo de falar em público ele me persiga. Na verdade, a gente tem que sempre pensar que tem alguns motivos que causam realmente o medo de falar em público. Uma das coisas mais recorrentes, inicialmente, que a gente vai encontrar sempre em sala de aula, sempre em alguma entrevista para emprego ou qualquer outro lugar, é o desconhecimento da matéria, a falta de preparação para você fazer aquela apresentação. Você vai encontrar professor que pega lá, joga o slide para o aluno e começa a ler, lendo, e aquilo ali passa o quê? Passa insegurança para quem está sentado. Esse cara, lê por ler, qualquer um lê, pô. E o aluno, obviamente que às vezes ele não tem o direcionamento, ele não tem a orientação de como é que ele deve se organizar, planejar a sua apresentação, que eu acho que algumas coisas que a gente não pode cobrar aquilo que a gente não dá, e infelizmente os professores cobram desse, se vira, tá aqui o tema, prepara a apresentação, conjunto com o teu grupo, seminário, se vira. Mas isso não é estimular o aluno a fazer uma apresentação, isso vai criar mais um trauma na vida dele. Se você disser antecipadamente o que é que vai ser analisado, olha, a postura vai ser analisada, a maneira como você se expressa, a tua entonação de voz, a tua expressão corporal, o domínio da matéria, a segurança como você passa a matéria, eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil para o aluno fazer uma apresentação. Coisa que muitos não fazem. E isso, na verdade, cria mais trauma para ele. E por mais que você dê um intervalo de tempo de uma semana, duas, para o cara se preparar, ele vai estar preocupado em só montar a apresentação, que ele acha que é a coisa mais importante naquele momento. E ele monta a apresentação e você vai ver que normalmente um grupo de 3, 4, 5 vai ter aquele cara segurando o papel ou só querendo passar o slide e sem querer falar. Porque se não se preparou, não se apropriou, aí tem sempre aqueles quórum que a gente encontra nos grupos. E também, às vezes, de 5, os 5 estão completamente despreparados, que ficam com um papelzinho na mão, que aquele papelzinho, na verdade, ele gera mais insegurança para quem está vendo. O papel na mão, a leitura, a burrinha que chamam, a fila, ele passa insegurança para o seu público. Isso é uma coisa que não pode se permitir. É a prova cabal de que o cara não se preparou. E se o cara, ele se prepara, ele estuda a matéria, vou preparar aqui meu conteúdo, eu vou baixar uns 5, 6 artigos sobre o assunto, você pega, faz a triagem do conteúdo que você quer, você estuda, se apropria, tem conhecimento, aí sim, é onde você vai preparar a tua apresentação, porque você já se apropriou lá atrás do conteúdo que você precisa para repassar para o seu público. E aí você consegue vai ser até mais fácil você construir a tua apresentação. E aí esse trauma, essa insegurança do desconhecimento da matéria, ele começa a não ser uma coisa tão representativa na tua apresentação. Por quê? Porque você vai ter medo de uma coisa que você conhece, que você sabe, que você se preparou. Tudo bem que existem as inseguranças de alguns traumas do passado, o trauma infantil, o fato de você ser uma pessoa tímida, receosa, ter medo, tudo bem, mas isso tudo ele vai sumir com o tempo, a partir do momento que você se propõe a fazer, se propõe a colocar na prática.
Tem algumas pessoas que a gente sabe que não vão conseguir, não é por conta da questão da insegurança, às vezes não é por conta do desconhecimento da matéria, até sabem da matéria, até estudaram, mas tem uma coisa recorrente na vida de algumas pessoas, como os traumas infantis. Tem trauma infantil que segue com o cara desde que ele era pequenininho até a idade adulta, de gente foi, sei lá, foi criado com os pais separados, aquela ausência paterna ou a materna porque a mãe faleceu no acidente, ou o pai faleceu no acidente, ou o pai abandonou a casa por conta do relacionamento. Isso tudo influencia na construção do ser humano. Obviamente que eu não sou psicólogo para fazer essa análise, mas aí com vista na experiência de pessoas que eu conheço que tem esses traumas e que a gente não consegue ver ele conseguir chegar justamente por conta disso. E você conversa, ele fala, não, o problema do meu pai, a ausência do meu pai me incomodou muito, a sobrecarga da minha mãe de querer ficar fazendo que a gente ficar sempre do lado dela, puxando, com medo de soltar. Isso tudo influenciou na minha formação enquanto profissional. E que em vez, obviamente que eu não vou condenar minha mãe, vou agradecer por tudo que ela fez, ele dizendo, mas isso não me ajudou em nada. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo um curso lá em Pesqueira e eu fiz o curso aberto de oratória e chegou uma aluna, na verdade inscrita, ela nova, 17 anos mais ou menos, que ela vinha, você via a carga que ela trazia, era bem claro, ela é uma menina muito bonita, mas largada, meio surrado, o cabelo sem estar penteado, ela não fazia aquele asseio que deveria, então não se preocupava com a roupa, com a vestimenta, e ela veio trazer, dizendo que queria fazer o curso de oratória, porque primeiramente ela tinha um problema sério nas horas de apresentar os seus seminários, nunca tirava nota boa. Aí eu conversei com ela, dizendo, isso aqui na verdade não vai ser uma terapia, vai ser um curso onde a gente vai ensinar algumas técnicas. O curso ele vai ser um pouco demorado, de 3 a 4 meses, mas a gente vai trabalhar as técnicas, a parte teórica, e depois passamos para a parte prática. Na parte prática, é óbvio que vai haver o treino. E quanto mais treino você tiver, mais preparado você vai se sentir. Ela falou da vida dela, a dificuldade do pai ter abandonado a família, a mãe ela se sacrificar muito para poder dar de tudo para ela dentro do limite, dentro do que elas poderiam. A mãe vivia de faxina, lavar roupa, N coisas que a mãe se sacrificava para ter. A mãe não tinha acabado o ensino médio, porque teve que abrir mão, foi mãe muito nova. A filha estava cursando enfermagem, que era, no caso era essa menina, e a mãe sempre com muito medo de criar um monte de trauma na vida dela, na cabeça dela, ninguém presta, não sei o que, fica com receio, não confia nas pessoas, tudo deixou ela muito insegura. E a mãe também tratava ela como se fosse uma coitadinha, como se não pudesse chegar em lugar nenhum, e isso influenciou demais na cabeça da menina. Só que a menina, com o tempo, ela começou a evoluir de uma maneira, principalmente quando a gente começou a trabalhar as técnicas de teatro, que ela se mostrou, tá anos-luz na frente de todo mundo. E ela começou a sentir esse empoderamento dela, enquanto pessoa, do ponto de vista da comunicação, da oratória. Ela chegava no auditório, subia lá no palco, dava show. Na parte de teatro, ela deu show. E a gente ia fechar o ciclo do nosso curso com um sarau. E eu tinha prometido a eles que tinha fechado com alguns professores, para a gente lotar o auditório com mais de 150 pessoas. E ficaram com muito medo. E ela estava ansiosa por isso, porque ela dizia que toda vez que apresentava os seminários, nunca conseguia, só conseguia nota 4, 5, porque ela ficava muito nervosa, não se preparava. Eu digo, olha, a regra é básica em qualquer apresentação. Se apropria do conteúdo, baixa ele, veja o que interessa, e depois que você tiver o conteúdo, a informação na mão, é que você tem um brainstorm de como você vai montar a tua apresentação. Tua apresentação precisa ter começo, meio e fim. Aquela parte chocante inicial que vai chamar a atenção das pessoas, vai atrair a atenção delas para o teu conteúdo, para a tua apresentação. O meio, que vai estar ali sustentando a tua apresentação, e o fim, que é o desfecho final, que você tem que deixar as pessoas com gostinho do quero mais no final. A apresentação tem que sempre ser assim. E a gente conversou que não é só isso. Isso são etapas, é a construção do conhecimento. Quando você tiver com conhecimento suficiente, você constrói a tua apresentação e o principal, treinar. Não adianta você ter o conhecimento
Não adianta você preparar uma apresentação divina, maravilhosa, se você não se prepara para essa apresentação. É um roteiro. Como é que funciona o filme? O filme é feito em várias etapas, dentro do roteiro. Várias cenas são filmadas separadamente. No teatro. Teatro é tudo por cena. Então, cada cena ela é treinada isoladamente. A apresentação de trabalho, apresentação de palestra, pesquisa, tudo que for de apresentação que você for fazer, tudo por etapa. Ela segue regras das etapas até a apresentação, que deve ser feita dessa mesma maneira, por etapa, começo, meio e fim. Expliquei isso para ela, que deveria treinar, e treinar muito, não é? Eu tenho uma apresentação amanhã, eu vou só ler. Não, pô. Pega um espelho, bota um espelho na tua frente e veja como é que você está se comportando, como é que está a tua expressão facial, corporal. Bota uma câmera na tua frente, tem um celular bom, filma a tua apresentação, veja como é que você está se comportando. Isso é principal, é primordial para você ver como é que a tua apresentação vai ser. Vai ser uma apresentação boa e você está atendendo o nível de qualidade que você quer. Isso tudo eu expliquei para a aluna. Obviamente que fazíamos filmagens em todas as aulas, e para que as pessoas vissem como é que eles estavam se comportando, e ela estava muito segura. Só que ela, enlouquecida porque ia apresentar um seminário, estava extremamente segura. E professor, vou fazer a minha apresentação do seminário e vai ser tal dia. Só que na terça-feira da outra semana, 15 dias depois, nós iríamos fazer a apresentação final do nosso sarau. E ela foi fazer a apresentação do seminário dela e na outra semana ela desapareceu. Nessa época nem todo mundo tinha celular para manter contato, e-mail, essas coisas. E ela sumiu 2 semanas, a gente preocupado, sem saber o que tinha acontecido. No dia da apresentação ela aparece. Toda malamanhada como da primeira vez que eu a vi. Aí eu achei estranho, aconteceu alguma coisa. E ela veio para mim dizendo que era uma derrotada, que deveria ter escutado a mãe dela, não deveria ter feito esse curso de oratória, porque não melhorou em nada na vida dela. Toda aquela amargura que ela tinha, ela voltou de novo. Eu digo, caramba, o que foi? Não, porque a culpa é do meu pai que me abandonou, a minha mãe também. Eu digo, peraí, caramba, tem uma coisa esquisita aí, pô. Agora tu vai culpar teu pai e tua mãe por quê? Não, porque minha apresentação foi uma porcaria. Eu digo, peraí, a apresentação foi uma porcaria, não é por culpa da tua mãe. Não é por culpa do teu pai que te abandonou, a culpa é tua. O que é que você fez de errado? Você fez tudo que a gente combinou, que a gente ensinou, combinou aqui, acertou, ensaiou, estudou a matéria, se apropriou do conteúdo, preparou a apresentação em três módulos, começo, meio e fim, ensaiou. Não, preparei tudo, não sei o que, mas minha apresentação foi uma porcaria, tirei 5. Por que você tirou 5? Você fez tudo? Fiz. Peraí, vamos lá. Baixou os conteúdos, estudou, estudei. Preparou a apresentação, preparei uma apresentação maravilhosa, professor. Digo, isso quem julga é você. Mas quem tem que julgar, na verdade, é o professor, quem está assistindo, o teu público. E aí, você ensaiou ela? Não. Ensaiou? Não. Então, minha amiga, como é que você queria tirar um 10 se você não seguiu todas as regras do processo? Eu não te daria um 10 também, não. Você não fez a tarefa toda, completa. Como é que você quer tirar um 10 fazendo tudo pela metade? Eu acho que a nota 5 foi a nota mais justa. Mas, professor, eu digo que foi a nota mais justa. Você não fez o que deveria fazer. Você não seguiu a regra. Então você não pode chegar aqui se lamentando e culpando os outros por conta do seu fracasso. É muito cômodo culpar os outros que não estão aqui para se defender. Se embuda a responsabilidade de ter errado. Assuma seu erro. Não, mas meu pai, minha mãe, cara, isso aí é uma retórica falida. Esse negócio de dizer a culpa é do meu pai e da minha mãe não interessa para mim. Não interessa para mim. Isso é uma coisa que você tem que diluir, tem que digerir. O problema do teu pai e da tua mãe não te compete, tu é filho. Honrar pai e mãe está lá na Bíblia. Você tem que agradecer a sua mãe pelo fato dela não ter tido marido, obviamente para ajudar na tua criação, mas ela nunca te abandonou, ela foi uma mãe, que é uma mistura de pai com mãe. Então você teve 2 pessoas numa só, te apoiando, assim, dentro das limitações dela, obviamente que ela tinha medo de acontecer uma coisa com você, por conta da questão da insegurança, mas você já deixou de ser uma criança, você já é uma mulher com 17, 18 anos, e você precisa digerir isso. Se teu pai, depois vai atrás do teu pai para saber o que aconteceu, vai conhecer o lado da história, tu só conhece um lado, o lado da tua mãe, que tua mãe falou, vai conhecer o lado do teu pai, vai chegar junto dele, saber realmente o que foi que aconteceu, quem sabe assim você consiga lidar melhor com isso, digerir. Agora, para mim não é justificativa você abandonar todo o grupo aqui, a gente tendo que fazer a apresentação hoje, você faltou 2 semanas, mas eu sou uma derrotada de, olha, a palavra tem poder. E aqui a gente não tem espaço para pessoas derrotadas, se é aquilo que você acredita.
Então, se você é derrotado, pode ir embora, não precisa vir mais não. Agora, se você voltar hoje à noite, aí todo mundo que está aqui, que acredita em você, vai realmente consolidar que você de nada tem como uma pessoa que é uma derrotada. Você não é derrotado e ninguém aqui acredita que você seja. Agora, venha provar para todo mundo mais tarde que você não é derrotada. Se você aparecer aqui, realmente, você mostra pra gente que você não é derrotado. Agora, se você não vier, sair por aquela porta e ir embora e não voltar, a gente vai ficar acreditando, porque é você que está dizendo. Hora da apresentação, começamos às 7 da noite, mais de 150 pessoas no auditório, todo mundo fazendo a declamação de poesias e nada dela chegar. E aí foi chegando 7h30, 8 horas, e eu comecei a acreditar que ela não viesse. Acreditei inicialmente que realmente eu tinha perdido ela. Mas quando dá umas 8h30 ela aparece, linda, cabelo escovadinho, maquiagem, um salto alto, coisa mais linda do mundo, de blazer. Acho que a melhor roupa que ela tinha, ela colocou. E disse, eu venho. Eu digo, agora você vai apresentar. Chamei ela para apresentar. E ela tinha escrito uma declamação, ela fazia a declamação da poesia de uma poesia que ela escreveu falando mãe, que na verdade era uma homenagem que ela tinha, que ela estava prestando à mãe. Que ela falou da infância difícil, da questão de não ter um pai, que a mãe ter se sacrificado, lavando roupa, fazendo faxina para poder criar ela, que com base nisso elas sustentaram, ela entrou na faculdade, com toda dificuldade, conseguiu uma bolsa, não era integral, a mãe ainda tinha que cobrir uma parte da mensalidade, mas ela falou isso aí tudinho e falava no final que chegou um momento de ela eclodir enquanto ser humano. Ela sair daquele casulo e se transformar numa mulher. E que o passado para ela se encerrava ali. Que o futuro para ela estava sendo escrito naquele momento. Que a menina deixava de ser menina e passava a ser mulher. A coisa mais linda do mundo, essa apresentação dela. E ali, quando acabou, as pessoas, muitas pessoas, né? Que a gente sabe no interior, que tem alguns homens que abandonam as mulheres grávidas. E as mulheres... ela fica com a responsabilidade só de criar seus filhos e suas filhas. E nesse contexto, muitas que estavam ali tinham passado pela mesma situação que ela. Então, foi um chororô muito grande dentro do auditório e as pessoas bateram palmas para ela, em pé. As pessoas se levantaram para bater palmas. Então, ela não acreditava naquilo que estava acontecendo. Ele olhou para mim e disse, isso é você, estava aí dentro e você fez eclodir. Então esses traumas infantis, eles são muito representativos. Tem várias histórias, não vou contar tudo aqui porque o tempo é muito curto. Mas eu tive outros alunos com esses traumas infantis que, na verdade, em vez de ajudar a pessoa a crescer enquanto profissional, só fizeram atrapalhar até para fazer uma apresentação. Veja o trauma dessa menina. O trauma que foi criado todo nesse trauma infantil ao ponto dela não conseguir fazer uma apresentação digna, de não conseguir se expor. Porque, na verdade, é o seguinte... as pessoas, o medo, não é o medo de se expor, entendeu? Acho que a coisa principal é o medo de ficar na frente das pessoas. Porque você, quando conversa na sala de aula, o aluno ou qualquer pessoa que está chutando tua palestra, ele fala com você, ele estando sentado. O que ele não quer está na sua condição. Ele não quer estar em pé, falando para todo mundo. Isso é que cria o medo. Agora, o medo de falar em público, poucas pessoas têm, para falar a verdade. Se se expressam com 50, 60, 80 pessoas na sala de aula, sentado, a posição de destaque em pé é que vai fazer com que você tenha medo. Essa é a grande realidade. E esses traumas infantis que eu falei, eles existem. Você tem ideia, eu fui um cara que, quando era pequeno, com 8 anos, eu sofri bullying, apanhava todo dia. Era gordinho e servia como um saco de pancada, apanhava pra caramba. Isso me traumatizou, mas chegou um momento que eu não aguentei mais. Explodi e saí metendo a mão em todo mundo. Talvez se eu não tivesse metido a mão em ninguém, talvez eu fosse um cara traumatizado ao ponto de não estar nem aqui contando essa história para vocês. Mas a gente tem que aprender. Obviamente que tem situações que levam o ser humano a um processo depressivo, a situações que ele não consegue se enxergar como um ser humano que deve ser inserido naquela sociedade, ele se vê à margem da sociedade. E aí é óbvio que a gente precisa de uma terapia, precisa de um psicólogo. Então procura um psicólogo para te ajudar, para te assessorar, diluir esse momento na tua vida, esquecer esse passado e pensar que o presente é o que vai fazer você hoje, enquanto pessoa, enquanto profissional. Não é que o passado seja ruim na tua vida porque fez com que você chegasse até ali naquele momento.
Mas é importante que você dilua esse teu passado para entender. Esse passado, ele me fez ser quem eu sou hoje. E eu cresci como ser humano por conta disso, tudo que aconteceu. Mas diluir e digerir esse passado que não vai, talvez, em algum momento, acrescentar em nada para você. Dizer assim, eu passei bullying, apanhei, ele foi muito bom para mim. Não, quem é que gosta de apanhar? Ninguém gosta de apanhar. Mas tudo isso que eu passei fez com que eu chegasse até aqui hoje. Ser um cabinha velho de 46 anos, 4 olhos, cheio de cabelo branco e agora ficando careca com essa careca aqui. Mas e daí? Você tem que aprender a lidar com os problemas que vão acontecer na sua vida. Tenho dificuldade financeira, passei fome, passei dificuldade. Também passei. Fome eu não cheguei a passar, graças a Deus, porque tinha as minhas tias que ajudavam. Mas e daí? Todo mundo passa dificuldade na vida. E aí a gente tem que saber lidar com ela, passar por cima dela para dar certo. Não tem justificativa. Vejo alunos que passam dificuldade. Tem aluno que passa dificuldade literalmente. Teve aluno mesmo que vivia com a avó faleceu, ela não tinha mais de onde tirar comida. Ela foi vender a merrequinha que ela tinha, ela foi fazer docinho para vender. Hoje, graças a Deus, ela é formada. Tem o seu emprego, tem seu filho, tem sua família. Isso é a coisa mais linda do mundo. Então a gente não pode ficar arrumando desculpa para não dar certo, não. A gente tem que ir atrás, vencer os obstáculos, passar por cima deles. É assim que a gente vai conseguir ter êxito. Outra coisa, cara, quando chegar lá na frente para fazer tua apresentação, você não precisa mostrar para as pessoas o que você está sentindo, não. Tô sentindo dor, eu tá começando a vir minha flatulência. Não, ninguém quer saber se você tá com vontade de soltar uma bufa, não, soltar um peido, não. E você não precisa mostrar isso para ninguém. Você não precisa mostrar insegurança na hora que você vai estar lá na frente, não. Esse não vai ficar roendo unha na frente de todo mundo, colocar a mão no bolso. Pô, não bota a mão no bolso, nunca bota a mão no bolso na frente do teu público. Porque você vai enfiar a mão no bolso e começar a vir os cacuetes, tudinho, ficar balançando a chave que tá dentro do bolso, ficar puxando as mãos, ficar assim balançando, feito um doido. Não tem condição, não. Outra, fica aqui mexendo, não vai ficar mexendo os dedos, não vai mostrar a insegurança para as pessoas. Você tem que ter uma postura que demonstre para as pessoas que você está seguro. Olha, pavor, tensão, nervosismo, receio, medo, desespero, angústia, suor, calafrio, arrepio, vontade no banheiro, sempre dá. Mas se você sabe que vai dar aquela vontade no banheiro, vai antes. Vai começar a palestra daqui a 5 minutos, vai no banheiro, faz o que tu precisa fazer, teu cocôzinho, teu xixizinho e volta inteiro, sem medo. Preciso fazer um ritual, faça seu ritual, bota a mão na cabeça, reza, ora, eleva o pensamento, faz meditação, mas vai seguro e não vai mostrar nenhum tipo de insegurança pro teu público. Teu público não tá ali para ver uma pessoa insegura, não, ele tá ali para ver você ter uma atitude correta. Quando chegar no púlpito, você olhar, visualizar as pessoas, cumprimentar, mostrar que tá seguro, olhar olho no olho, é isso que o teu público quer ver. Como eu disse, o desconhecimento da matéria, ele traz o medo, então te prepara para a apresentação. Vai conhecer a matéria, caramba, às vezes o cara, eu vejo o cara que tem não sei quantos mil anos de experiência, aí bota a apresentação para ser feita pelo seu bolsista, não se orientando. E não se dá nenhum trabalho de rever o que o cara fez. O bolsista, ele está aprendendo. Eu fui para a palestra uma vez, o cara pegou a informação, começou a dar palestra. A palestra tem obviamente aquele cara que está na plateia, que às vezes ele não tem o conhecimento, mas ele vai buscar, vai ler, vai fazer uma pergunta, vai pegar o palestrante. E aconteceu, o cara levantou a mão, o cara parou. Eu aconselho o seguinte, vai fazer uma apresentação, se alguém levantar a mão, não para a tua apresentação. Faz um acordo no início da tua apresentação. Olha, vamos fazer o seguinte, as perguntas, as dúvidas que porventura vierem a aparecer, eu vou abrir um espaço de 5 a 10 minutos ao final da apresentação e vocês podem escrever e mandar aqui para frente e eu respondo, ou se for o caso, eu abro os 10 minutos, vocês podem levantar a mão e eu vou respondendo as perguntas. Nunca abrir espaço para o cara parar no meio da tua palestra, levantar a mão e você interromper. Pode ser que quebre até o teu raciocínio. E aí complica a tua vida. E eu vi acontecer isso, o cara levantou, o cara viu lá a apresentação, o cara levantou a mão, tava com um erro de digitação e o cara interpelou ele, ó, isso aí tá errado. Aí o cara parou, fez assim, já demonstrou pro público alguma insegurança, olhou, botou a mão na boca assim, para procurar o que é que tava errado, já mostrou insegurança pro público. Quando ele voltou, eita, desculpe, tá errado realmente. E aí o dado é esse, mostrou insegurança pro seu público, começou o pessoal a sair da sala.
Começou o pessoal a ir embora. Coisa que ele poderia, se tivesse feito esse acordo com a sua plateia, fazer essa correção no final. Ele já fez a apresentação. E ele teve a oportunidade no final de fazer a correção daquele erro que estava lá. Todo mundo é ser humano, o ser humano erra. Mas não pode cometer um erro desse ao ponto de comprometer. Cara, imagina tu ter uma plateia, sei lá, de 80 pessoas, só ficar você que é o palestrante, o cara que estava passando os slides, o coordenador do curso e a dona da faculdade. Só. Foi só o que restou. Por conta de um erro desse. Então a gente não pode se permitir. Outra coisa. A prática é a coisa mais importante na oratória. Não deixa de praticar. Já preparou? Eita, a apresentação daqui a 15 dias. Cara, pega 5 dias para se apropriar do conteúdo. Pega mais 5 para você preparar a sua apresentação, para rever ela todinha. E mais 5 para ensaiar, mais 4 para ensaiar. Todo dia tu ensaia. E cronometra o tempo. Ah, tem 15 minutos. Aí, às vezes o cara se arreta. Por quê? Porque o cara tem um grupo de 3 pessoas para apresentar o conteúdo todinho. O professor dá 15 minutos. O primeiro que não ensaiou, que não fez nada, come 7. O outro come mais 5 e o outro só sobra 1 ou 2 para fazer o fechamento. Aí o último, que tem se preparado, no final foi o mais penalizado. Ah, você não falou nada. O primeiro leu tudinho, o outro leu a metade e o outro não conseguiu fazer nada. Então, ideal, prepara a tua equipe, ensaia, cronometra, olha no espelho, filma. É importante você ter esse auto-feedback para saber se está dando tudo certo ou se vai dar tudo errado. Porque você vai ter tempo suficiente para rever tua apresentação. Vai ter tempo suficiente para fazer tuas correções. E se na hora que você não fez isso, na hora da apresentação, vai dar tudo errado. E é importante praticar, mas não é ensaiar uma única vez, não. Ensaiar 2, 3, 4, 10, 20 vezes. Outro ideal, já que é dividido para começo, meio e fim, ensaiar a primeira parte primeiro, exaustivamente. Tá seguro dela? Parte para a segunda. Ensaiou a segunda? Beleza. Já tá seguro dela? O que é que você vai fazer? Vai partir para a terceira? De jeito maneira. Você vai juntar a primeira com a segunda. Junta, ensaia a primeira e a segunda. Aí tá seguro das duas, beleza, parte para a terceira. Ensaia exaustivamente, depois junta e ensaia tudo em um junto. É assim que você tem que fazer, para dar tudo certo e não haver nenhuma possibilidade de risco de dar errado. Quando você faz isso, a ideia do planejamento é você eliminar parte das variáveis que vão trazer o risco para você. Uma coisa que acontece é um tal da lei de Murphy. Meu amigo, esse tal de Murphy, meu Deus do céu, ele aparece nas piores horas. Mas aí eu vou contar essa questão de Murphy na próxima aula. Pense num negócio complicado. E aí o que é a lei de Murphy? Se existe a possibilidade de alguma coisa dar errado, tenha certeza que ela vai dar. E é a grande realidade. Dá errado. Dá errado. Outra coisa que você tem que eliminar na sua vida na hora que você está fazendo a apresentação, pô, não vai para lá com a mão no bolso, bicho. Não vai pegar uma caneta, aí o cara pega a caneta e fica rodando a caneta no dedo aqui assim, tá. E ele tira a atenção da mensagem que ele quer passar para a caneta. Aí o cara disse, tu entendeu alguma coisa? Entendi que o cara é malabarista que vai pro Circo do Soleil, porque ele rodou tanta caneta aqui, e a intenção não é essa. Outra, segurar a revista, chega lá com a revista, aí fica com a revista aqui, abrindo a revista, ou papel, puxando o papel o tempo todo, trazendo, ou até com um livro, aí fica rodando o livro de um canto para o outro na mão, desviando a atenção, desviando o foco da tua mensagem para o livro, para o papel, para a caneta, e não dá. Outra coisa é eliminar os vícios de linguagem. Tá, né, não rola você ficar falando usando essas partículas de conexão mental, que são os vícios de linguagem. Viu, né, tá, não rola. Porque isso vai gerar insegurança. Tem gente que você começa a falar esse intervalo do esticado é justamente o cérebro dele tentando encontrar uma conexão com o conteúdo, com a informação que ele quer dar continuidade. E isso você só elimina se você treinar. Se não treinar, vai ficar aparecendo essa partículazinha de conexão mental o tempo todo, que vai gerar insegurança e vai ser chato pra caramba para as pessoas que vão assistir. Pô, eu uma vez fui para palestra do amigo meu e disse, Saulo, eu tenho um vício de linguagem? Tu tem como contar, eu vou dar uma palestra de meia hora, tem como contar quantos vícios de linguagem eu vou apresentar? Eu disse, cara, tem certeza? Tá, você quer que eu conte? Eu conto. Então, em meia hora, ele falou 69, né. Imagina,
Quanto? 69 né? Quanto tempo ele perdeu de conteúdo só para falar né? São coisas que a gente tem que pensar. Bom, vamos seguir com a próxima hora, porque eu acho que essa já está longa pra caramba, 28 minutos. E aí vamos partir para a próxima.